Fala aí, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Desafio 10%. Desafio este, onde eu visto 10% do salário mínimo todos os meses para mostrar para você aí que tem sim como investir com pouco dinheiro. Seguindo a mesma linha de sempre, vamos começar fazendo um giro pelo mundo. Mais precisamente, vamos começar pelos Estados Unidos, que foi o que mais afetou agora nos últimos meses, na verdade, até mais no último mês, por conta de uma paralisação que ocorreu lá, tá? Então, quando os dados começaram a vir um pouco mais consistentes, um pouco mais pró-corte de juros para eles, que estava sendo bem interessante, né? A bolsa estava subindo bastante, até ajudando a nossa bolsa aqui no Brasil também. Ocorreu uma paralisação. E essa paralisação, ela acabou fazendo com que os dados que são tão importantes lá para o Banco Central, o Fed deles lá, né? O Banco Central deles conseguir cortar os juros, não saíram. Então, com esses dados inexistentes naquele momento, né, e se continuarem sem esses dados até a próxima reunião deles, talvez não vá haver um corte de juros. Eu, particularmente, acho que vai acontecer sim, ainda mais porque eles já estão falando há bastante tempo sobre isso, e os dados anteriores já estavam vindo muito bem em relação ao cenário econômico deles lá, a inflação, ao consumidor, ao produtor. Então, eu, particularmente, acho que vai ocorrer sim um corte de juros, mas se não ocorrer, ainda acho que esse ano ainda ocorre, tá? Então, fica ligado aí, galera, que eu sempre vou trazer para vocês essas notícias. Aqui no Brasil nós tivemos algumas coisas um tanto quanto interessantes, que seria a nossa MP, que muitas pessoas vieram falar comigo sobre isso, que é a medida provisória em relação àqueles 5 mil, que seria a nova alíquota de imposto, né? Então até quem ganha 5 mil não vai ser mais tributado, aí acima disso vai ter umas tributações diferentes. Isso foi aprovado, tá? Então acabou de ser aprovado. E também teve uma aprovação da tributação dos dividendos, tá bom? Então, se vocês quiserem que eu faça um vídeo só sobre isso, deixa aqui nos comentários, tá? Para eu saber, porque aí se for pertinente, se for interessante para vocês, eu faço. Não vou entrar muito a fundo aqui sobre isso, mas essa parte da medida provisória em relação à inflação, em relação à tributação dos dividendos e do imposto de renda, isso não mudou muito o mercado, tá bom, gente? Não teve muita mudança, até porque eles já estavam precificando isso. E aí nós tivemos também algumas informações em relação às novas eleições. Primeiro veio Tarcísio, que era meio que o principal candidato da direita para as eleições dos próximos anos. E, historicamente, quando tem esse governo de direita, um governo um pouco mais conservador, um pouco mais pró-mercado, a bolsa já começa a precificar isso antes. Então, quando o Tarcísio veio como potencial disputa ali com Lula e potencial vencimento também dele nas próximas eleições, a bolsa subiu. E aí Tarcísio veio e falou que não, poxa, não vou tentar a reeleição aqui no governo de São Paulo, não vou querer presidência não. E aí as bolsas já ficaram, caraca, nossa, será que vai ter Lula de novo? E a gente viu um pouquinho dessas mudanças no mercado durante os meses, mas agora no fim do mês ficou um pouco mais tranquilo, não teve muitas mudanças em relação a isso. Então, basicamente, o que influenciou na nossa bolsa esse mês foi essas medidas provisórias e os bate-papos já em relação às eleições do ano que vem. Vamos falar um pouquinho sobre a Europa, é uma coisa que eu não falo muito aqui, tá? Porque eu não acompanho muito de perto a Europa, mas para que os desafios 10% fiquem um pouco mais interessantes para vocês, eu também quis adicionar a Europa. Bom, a Europa, ela tá ainda tentando combater essa inflação, né, assim como os Estados Unidos também estava, e já tentando fazer uns cortes de juros. Já houve corte de juros antes dos Estados Unidos, mas agora eles estão realmente bem preocupados com os dados econômicos para o futuro. Então, basicamente foi isso, tá? Não tem muita coisa acontecendo lá, mas tem essa questão da preocupação fiscal. Na verdade, isso é uma preocupação mundial, né? E vamos agora falar um pouquinho sobre a Ásia também, que eu não falo muito. A Ásia é uma grande parceira aqui do Brasil, principalmente a China, que fica na Ásia, para quem não sabe. Ela já veio falar um pouquinho sobre a reestruturação deles lá, algumas mudanças que eles querem fazer em relação à infraestrutura deles mesmos. E isso faz o quê? Beneficia o Brasil também, tá? Então, alguns aumentos, né, em relação à Vale, por exemplo, que exporta bastante minério de ferro para a China, vem por causa disso. Então, provavelmente, se você acabar de entrar ali e ver que a Vale subiu tanto, o minério de ferro subiu tanto, é porque a China vem falando um pouquinho sobre isso, sobre a infraestrutura deles, que eles estão querendo, de certa forma, incentivar esse crescimento, e a Vale acaba se beneficiando dessas movimentações. Dito isso, vamos falar um pouquinho sobre os rendimentos da carteira. Lembrando que isso aqui
é somente para fins de aprendizado, tá, gente? Nada que eu falo aqui nos ativos que eu vou comentar hoje é uma recomendação de investimento, tá bom? Então é mais para você aprender, mais para você entender como que eu invisto e mais para você mesmo começar a pensar da sua forma de investir, tá bom? Então, lembrando, não é uma recomendação de investimento, beleza? E se você, por acaso, tem algum desses ativos na sua carteira, ou, poxa, quando você começou a investir, fala assim, pô, vou comprar esse ativo que eu achei, Guilherme, bem interessante, provavelmente você não vai ter a mesma rentabilidade que eu vou falar aqui, tá bom? Só quem, poxa, comprou no mesmo dia que eu, na mesma hora que eu, assim, no meu primeiro aporte, tá? Então aqui é uma métrica minha, tá bom? Mas, se você, porventura, acompanhar mais ou menos o que eu invisto aqui no canal, você vai estar aqui bem pertinho, não vai estar exatamente igual, mas pertinho. Então, vamos lá. Falando um pouquinho primeiro sobre a Ambev, nós estamos com uma queda de 5% da Ambev, tá? Realmente não é uma coisa muito preocupante, tá? A Ambev, ela é uma empresa bem sólida, então não tem muito o que eu adicionar aqui, é mais uma coisa mercado, por conta das taxas de juros altas, eles não conseguem expandir tanto, na verdade para a Ambev expandir é um pouco mais complicado, né? Ela já é muito grande, mas pelas taxas de juros altas, ela acaba tendo essa aversão no investimento, então essa queda é muito de fato por isso, tá? Não tem muita coisa no mercado falando sobre a Ambev que teve algum problema ou algo que está fazendo esse preço cair, tá? Então seria mais por conta disso. Banco do Bradesco, nós estamos com uma subida, desculpa gente, de 25,31% na nossa carteira, tá? Já foi um pouco maior, ela estava maior, mas eu não decidi não vendê-la ainda, não acho que ela bateu um preço interessante para nós vendermos, tem um espacinho para subir mais, e eu também não achei nenhum outro investimento, nenhum outro banco que possa substituir o Bradesco nesse momento. Nós temos o Banco do Brasil, que está muito barato, mais para os fundamentos aqui do canal, porque tudo que eu visto aqui é um pouco mais sólido, mais conservador, assim, né? Não é tão conservador a ponto de renda fixa, Tesouro Selic, não é muito desse estilo, mas uma carteira mais conservadorazinha, tá? Então, se eu pegasse o Banco do Brasil, ela tem um risco um pouco maior do que o Bradesco nesse momento, tá bom? Por conta de todos os problemas, toda a inadimplência que o Banco do Brasil está sofrendo nos últimos meses aí, né? Então, por isso que eu não adicionei ela na carteira ainda, mas vou pensar, talvez esse ano ainda eu faça essa mudança. Vamos ver. Nós temos a CEMIG com uma leve subida de 0,55%. A Gerdau, ação nova aqui na nossa carteira, com uma subida de 3,85%. E para finalizar, a Klabin, que está com uma queda, né, maior queda aqui da nossa carteira, de 8,37%. E para quem está chegando agora, eu vou dar só uma palhinha aqui sobre a Klabin, porque eu já falei nos outros vídeos qual o fundamento dela e por que eu estou mantendo a posição nela, até comprei mais cotas dela, porque isso é de fato por conta dos juros altos, né? Assim como eu falei do Bradesco. Com esses juros altos, a Klabin acaba sofrendo, né? Porque ela é muito exportadora. E quando a Bolsa do Brasil sobe, igual ela está subindo agora, tem um fator de correlação entre o dólar e a nossa bolsa. O que seria esse fator de correlação, Gui? É basicamente o seguinte, o fator de correlação entre eles é negativo. Então, geralmente, quando a bolsa sobe, o dólar cai. E aí a Klabin sofre por quê, Gui? Poxa, a bolsa está subindo, por que a Klabin não está subindo? Porque a Klabin é exportadora. Então, ela faz muitas movimentações em dólar. Ou seja, se o dólar está caindo, a margem de lucro dela acaba sendo menor. Mas, quando nós tivermos possivelmente uma queda da taxa de juros, o que pode acontecer? Vamos começar a ver os dados assim de inflação inflação mais futura, né, começando a aumentar, e aí nós vamos começar a ver o dólar talvez começar a subir, né, e dessa forma a Klabin pode se beneficiar. Então nós estamos pensando no longo prazo dela, uma empresa sólida, uma empresa muito grande, que paga bons dividendos, então estamos mantendo ela aqui e vamos pensar no longo prazo para ela, não pretendo realmente vender, tá, gente? E agora vamos um pouquinho para os nossos ETFs. A primeira parte do ETF que eu queria falar aqui com vocês é nossos ETFs de renda fixa, a EUB5P211, que é atrelado ao índice IMAB, né, que é o índice de títulos
públicos atrelados à inflação, tá? Então, por exemplo, o Tesouro IPCA, né? Então, nós temos esse ETFzinho que pega a parte de inflação, que está subindo 3,98%. E aí, como eu falei para vocês no outro vídeo, eu também queria me expor aqui um pouquinho no canal a títulos pré-fixados, que eles têm um ganho muito bom, assim como o de inflação, quando nós temos queda de juros, tá? Então, nós temos uma taxa alta de juros agora, e nós conseguimos comprar mais barato esses títulos, né, de inflação de pré-fixados, e quando essa taxa cai, eles se valorizam. Então, eu quis fazer essa compra pensando também sempre no longo prazo. Então, o outro, né, que nós temos aqui, o BDK11 de pré-fixados, que está com uma leve subida de 0,24%. Agora, indo um pouquinho para o nosso exterior, nós temos o ETF Gold 11, né, que investe em ouro em dólar, subindo 17,43%, e eu venho reforçar mais uma vez. Poxa, Gui, por que dessa subida? Bom, as pessoas costumam comprar ouro quando elas estão com medo, então com aversão ao risco. Nós temos no Brasil uma taxa de juros alta, tá? Uma taxa de juros que mostra para as pessoas, geralmente, uma aversão ao risco. E lá para eles lá fora, teve também essa paralisação que pode ter motivado a subida. Não vou dar de certeza, eu sempre falo pode ter, ou talvez seja por causa disso, porque a gente não consegue falar exatamente o porquê que aquilo ali aconteceu, tá? Então, é uma opinião minha, tá? Então, basicamente, é isso, tá? E nós também tivemos uma subida de 3,1% no nosso ETF GPUS11, que investe no S&P, né, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E esse ETF é domiciliado na Irlanda. E aí, qual é nosso benefício para isso? É em relação à tributação dos dividendos, tá? Então, a tributação é menor em relação a se a gente fosse comprar um ETF igual nós tínhamos antigamente, o World 11. É um ETF relativamente novo, tá bom? Então, nós estamos investindo nele e vendo como que ele vai performar durante o tempo. Vamos ver se ele realmente vai ser mais interessante no longo prazo do que o World 11. Se não for, poxa, não foi tão diferente, né, do que a gente teria se fosse o World 11. A gente pode voltar para o World 11, não tem problema. Os dois vão trazer uma rentabilidade bem interessante para a gente. Para finalizar, aqui nós temos o XFIX 11, que é nosso ETF de fundos imobiliários, que está subindo 6,25% no ano, tá? E, bom, o XFIX 11, nós temos ele porque eu queria falar isso, gente, com vocês. A nossa carteira, né, atualmente nós temos R$330 investidos no XFIX 11. Eu não conseguiria montar uma carteira muito interessante com esse mesmo dinheiro diversificado entre algumas partes de fundos imobiliários. Como seria isso, Gui? Poxa, eu não conseguiria comprar uma parte interessante de fundos de logística, uma parte interessante de fundos de shopping, uma parte interessante de fundos de papel, só com esse dinheiro. Mas eu pretendo, tá, para quem gosta bastante de fundo imobiliário, já fica acompanhando o canal, se inscreve, tá? Se você não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do Desafio 10%. Porque eu tô pensando em, já tô organizando isso, para em janeiro, nosso aporte de janeiro, eu vou fazer uma mudança bem interessante aqui na carteira do canal, onde eu vou começar a destrinchar um pouquinho mais esse nosso ETF XFIX. Vou vendê-lo e começar a colocar em alguns fundos imobiliários diferentes, até mais para vocês poderem ver como eu penso um pouquinho mais a fundo sobre os fundos imobiliários, porque aqui eu não falo muito sobre isso. Então, já vou dar uma destrinchada nele, onde a gente vai poder montar certinho os fundos imobiliários e aí vocês vão conseguir aprender mais. Dito isso, a nossa carteira está com uma subida de R$101,73, tá bom? Então, chegamos a um patrimônio acumulado de R$1.612,24. Estou muito orgulhoso do que nós estamos fazendo aqui no canal. Nós temos 10 meses de investimento, gente. Nós chegamos a um patrimônio bem legal para quem não tinha nada, né? Então, vamos agora para nossos aportes. Os nossos aportes dessa vez não foram muito estratégicos. O único estratégico que nós tivemos foi o da Klabin, como eu disse para vocês. Queria manter a posição firme nela, pensando no nosso longo prazo. Então eu comprei 4 cotas de Klabin para a gente nesse mês. Tá? Mas fora isso, o resto foi mais para rebalanceamento, para a gente poder deixar a carteira bem redondinha. Então comprei 2 cotas de Gold 11, 4 cotas de XFIX 11, uma cota da Ambev, uma cota do Bradesco, uma cota de CEMIG e uma cota de DKA11. Foi basicamente isso, tá? Não foi muito mistério esse mês. A única coisa um pouco mais estratégica aqui foi o nosso investimento na Klabin. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado.
caso realmente tenham gostado, já peço que se inscrevam no canal caso não seja inscrito, ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui do canal, onde eu sempre trazendo vídeos interessantes para vocês, falando sobre investimento, desenvolvimento pessoal e tudo que eu possa agregar na vida de vocês, tá bom, gente? Então, muito obrigado pelo tempo de vocês, por toda a atenção e até o próximo vídeo.